Olá, beleza? Então a gente vem hoje para o quarto dia. A gente vai falar hoje sobre um pouquinho sobre as responsabilidades, né? Que a gente não adianta a gente só achar responsabilidade ou culpar ou visualizar nos outros, sendo que a gente pode sempre olhar para dentro da gente, do nosso ambiente, do que eu tenho controle sobre as responsabilidades e assim assumir cada um papel importante aí no dia a dia do nosso negócio, da nossa empresa aí, né? Eu vou começar falando então sobre responsabilidades, né? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre essa responsabilidade dos horários, né? O que eu quero falar sobre responsabilidade de horários? A primeira delas, né, é quanto à questão da chegada aqui na empresa de manhã, quem faz a rota, ou só de meio-dia, quem faz a rota só de meio-dia. Mas enfim, para que a gente não chegue aqui sempre já na hora de sair em cima do laço, porque antes de sair a gente precisa, tem algumas coisas que a gente precisa organizar, verificar o veículo, né? Olhar o óleo, a água, olhar os pneus, se não tem pneu murcho, verificar se não tem nenhuma informação para a gente efetuar a rota, né? Então precisa a gente ter tempo para essas coisas, para poder fazer isso e também para poder sair com calma, sair no horário, né? Não sair atrasado. Então, essa é uma das responsabilidades de cada um, é a chegada aqui para ir para o seu roteiro, para fazer o seu roteiro. Então, para que haja tempo não só de fazer o roteiro no horário, mas também poder cumprir essas etapas, né? Para poder sair mais tranquilo do roteiro. Outra situação é dos horários, é quanto às rotas. Então, a gente poder sair no horário daqui para chegar nas escolas com tempo, né? Para poder pegar os alunos no horário, não deixar alunos esperando na frente da escola. Então, essa é uma outra questão sobre a responsabilidade dos horários, porque a gente precisa manter esses horários, né? Durante as rotas, os pais têm compromissos, né? Então, se a gente manter, a gente tem que, faz parte do nosso trabalho, né? Cumprir os horários corretinhos, certinhos, né? De marcar, tal hora eu pego aquele aluno, então mais ou menos tu tem noção, marcar uns 4 ou 5 pontos durante a rota e saber que horas vocês passam naqueles pontos. Porque muitas vezes acontece, vamos supor, na sexta-feira, que os alunos saem mais cedo, e aí a pessoa vai lá para fazer o roteiro, adianta o roteiro, porque não tem alguns alunos do horário do meio-dia, e aí acaba toda sexta-feira aquela mesma complicação, né? O pessoal ligando aqui, o micro passou mais cedo. Então, procurem manter aqueles pontos que vocês passam, alguns pontos. Aqui eu tô 3 minutos adiantado. Se precisar aguardar, aguarda, né? Se tiver atrasado, não adianta correr, mas procurar fazer o roteiro mais ágil, da forma mais ágil possível, né? Principalmente mantendo a segurança dos alunos, né? Correr, a gente sabe que é melhor chegar atrasado do que não chegar. E outra situação que, né, acaba sendo de responsabilidade nossa manter os horários é para a gente não atrasar os colegas. Como a gente tem as integrações nas rotas, a gente sabe que se a gente atrasar o nosso roteiro, acaba atrasando a rota de todo mundo, né? Por causa, às vezes, de 2 alunos, eu atraso 300 alunos chegando nas escolas em um turno. Então, a gente tem que procurar manter essa questão dos horários por essas questões também. E nas escolas, né? Para chegada nas escolas, para pegar os alunos. Então, a gente precisa manter tanto na hora de largar os alunos na escola, quanto pegar o aluno, chegar antes do horário do sinal para poder pegar esses alunos, né? Para que isso? Para não deixar os alunos esperando lá fora, que isso é a parte de responsabilidade nossa. Para conseguir um bom lugar na frente da escola para estacionar, que muitas vezes se a gente chega atrasado, chega depois, vai ter que estacionar em fila dupla, vai precisar colocar mais longe. Se a gente consegue chegar antes,
a gente consegue um lugarzinho mais próximo do portão, que nos favorece também para a parte da segurança deles, né, de controlar. E para que haja tempo suficiente de controlar, de conferir esses alunos na hora que eles vêm para o micro, para a van, né, fazer a chamada, fazer a conferência deles antes de sair. Então, sobre a questão da responsabilidade, né, que é sobre com a questão dos controles do veículo. A gente tem, quem dirige o veículo, né, a gente já falou antes, que é a mesma coisa que uma pessoa que trabalha operando uma máquina. Ela tem que conhecer aquele equipamento que ela está trabalhando, aquele equipamento que ela vai atuar. Então, ela é um profissional, a pessoa que é motorista é profissional na área, ela precisa conhecer o equipamento que ela trabalha. Então, antes de sair, é necessário conferir se o veículo tem óleo, né, tá com a água em dia, se os pneus estão cheios, né. Uma coisa principal aí, pessoal, a parte combustível. A gente sabe que muitas vezes o pessoal já sai daqui da garagem no vermelho, não tive tempo de abastecer. Isso aí precisa ser organizado antes, tá? Precisa se verificar isso antes, um dia antes, uma rota antes, não na hora de sair para fazer o roteiro verificar, ou durante o roteiro verificar que está sem combustível. Isso é parte, isso é primordial dos cuidados, da responsabilidade com o veículo que se está trabalhando. Óleo, água, pneus, combustível. Eu vou sair de manhã, eu vou sair por uma rota, uma vez por dia, dá uma olhadinha, uma vez, duas, né, por semana, sei lá eu, dá uma conferida na sinalização, tem farol queimado, sinaleira queimada, está tudo funcionando. E também das condições gerais do veículo, está limpo, né, tem alguma batida, está batido esse veículo, tem uma sinaleira quebrada que não estava antes. Então verifica essas situações para evitar também problemas durante a rota e para vocês também nessa questão de verificar se o veículo realmente está em condições de sair, se não tem nenhuma alteração preocupante nele. Quanto a isso, né, nessas questões de se verificar o veículo, também durante o roteiro que está fazendo, né, quando é abastecido é importante, se alguém abasteceu, ver se foi anotado ou anotar o abastecimento lá na ficha para que a gente possa ter o controle. Isso é importante para a gente poder controlar a questão do consumo, né, a quilometragem, como a gente tem um sistema aqui que ele controla as manutenções preventivas pela quilometragem. Então toda vez que a gente atualiza ele, alimenta ele com as informações do abastecimento, ele nos retorna aqui se tem alguma manutenção preventiva que precisa ser feita, troca de lona, pastilha, né, algumas coisas aí, alguns itens ele controla pela quilometragem. Então por isso é importante fazer a anotação desse abastecimento e das manutenções. A gente sabe, já foi falado algumas vezes, que é muito difícil a gente conseguir lembrar de tudo. Então muitas vezes o pessoal vem lá na frente da escola, o meu micro está com problema em tal lugar, o meu micro chegou aqui, meu micro está fazendo tal coisa. É muita informação, é muita coisa. Eu vou lembrar de uma, duas, e depois a gente acaba não lembrando de tudo. Então, se tiver anotado numa ficha, num papel, num bilhete, que a gente possa fixar lá no mural, ou mesmo lá no mural, anotar lá num papel o que está acontecendo, se tem alguma alteração no veículo. O micro está ruim de freio, está ruim de engatar a segunda, tem um barulho lá atrás. Todas essas informações a gente vai verificar depois, posteriormente, o que aconteceu, se tem alguma coisa que é preocupante, que precisa ser feito. Mas é importante que anote isso, porque se não tiver anotado é muito fácil da gente acabar esquecendo ou se passando na hora de conferir, na hora de fazer as manutenções. Então eu queria falar um pouquinho agora, né, sobre a questão da condução segura desse veículo, que isso favorece também não só a questão do nosso profissionalismo, que nós somos motoristas profissionais, quanto a questão de segurança dos alunos, dos passageiros que está levando, e também
da economia e na manutenção do veículo que está trabalhando. Vou começar então falando um pouquinho, tá, sobre alguns cuidados. Né? Por que a gente precisa ter essa condução segura? Um deles, como eu disse, por causa dos passageiros, né? Para a gente conseguir oferecer uma segurança maior para os passageiros. A outra é para a gente conseguir uma eficiência melhor do nosso veículo, do veículo que a gente está trabalhando. Então, quanto à questão dos passageiros, tá? Eu queria frisar alguns pontos que é muito importante a gente considerar na hora de conduzir o veículo do transporte escolar. Um deles é a gente poder aguardar os alunos. O aluninho entrou dentro do micro, dentro da van, aguarda ele sentar para depois arrancar. Vai arrancar, arranca de forma suave, tranquila, sem precisar dar uma arrancada que o pessoal que está sentado joga a cabeça para trás, na hora que vai fazer marcha joga de novo. Então não é rally, não é corrida, a gente tem que fazer o roteiro de forma calma, tranquila e também conduzir o veículo de forma mais leve, né? Da mesma forma as freadas, eu arranquei o veículo, eu não preciso estar freando com força para quem está sentado lá cair ou bater a cabeça. Então, procurar arrancar de forma suave, leve, frear de forma suave e leve. Ou seja, como diz aí, né, uma condução suave. Eu vou fazer uma curva, eu não preciso fazer essa curva de forma brusca. Faço ela mais leve, conduzo o veículo com mais leveza, para quem está dentro não perceber, não estar andando com a cabeça para um lado para o outro. Né? Questão de quebra-molas também, passar devagar. E né, uma coisa que não precisa nem falar é a questão da velocidade. Velocidade adequada. Não só a velocidade adequada para a via, mas para as condições que ela apresenta. Né? Às vezes, mas aqui é 40, sim, mas a rua está toda esburacada, não tem condições de você andar a 40, então diminui a velocidade, anda na velocidade compatível. E essa é uma coisa que às vezes a gente já ouve também, às vezes a gente precisa cobrar alguma situação, fulano está andando meio demais, eu vi você andando, né, meio rápido demais. Não, mas ali eu estava a 60, ali muitas vezes a 60 é muita velocidade, principalmente com o aluno. Então, não é porque a via te permite andar a 60 que tu precisa usar a velocidade máxima sempre. Então, velocidade adequada ao momento, né, a via, as condições da via e pelo fato de a gente estar com criança dentro da van. Quanto à questão do veículo, né, o que é uma condição, uma condução segura, né, do veículo? Algumas coisas que a gente considera como gerais aqui, tá? É aquilo que eu falei antes, quem é profissional precisa conhecer a máquina, precisa saber como operar aquela máquina, aquele veículo é uma máquina, né? Então, motorista, quando vai fazer uma manobra, por exemplo, não manobrar, não virar o volante com o carro parado, sempre andando, porque isso força a parte hidráulica, causa um desgaste excessivo nos pneus. Não andar, não dirigir com o pé em cima da embreagem, né? Isso também causa um desgaste prematuro na embreagem do veículo. Arrancadas e freadas também, como nos passageiros, ela acaba prejudicando o veículo, porque arrancadas fortes ela vai dar um desgaste excessivo nos pneus, na parte de embreagem, na caixa, muitas vezes pode quebrar uma ponta de eixo, força diferencial. Da mesma forma as freadas, né? Lona de freio, tambor de freio, toda a parte de frenagem ali acaba sendo afetada, sem contar na parte de amortecedor, mola, estrutura, que isso aí ela força muito se a gente usar uma direção mais agressiva. E da mesma forma, condução suave. É o oposto, então, de uma condução agressiva. Conduz suavemente, o veículo faz curvas com mais calma, freia com mais tranquilidade, arranca de forma mais leve, para que o veículo não sofra com essas variações, essas alterações. E aí, muitas dessas coisas acabam
trazendo os problemas de manutenção que a gente vê às vezes aqui, né? Muitas vezes uma ponta de eixo que quebrou, muitas vezes uma lona de freio que soltou, são resultados de algumas dessas ações. Uma embreagem que deu problema, né? Apresentou o desgaste antes do tempo, forma de condução do veículo. E da mesma forma também, como eu disse antes, velocidade adequada, né? Para manter o veículo, para não prejudicar o veículo e nem os passageiros. Então tá, pessoal, a gente chega ao final então dessa quarto dia, né? A gente falou um pouquinho sobre as responsabilidades que a gente tem e dentro dessas responsabilidades é o que a gente está fazendo ali, na forma que a gente está atuando com os veículos, com os alunos, né? E nos cuidados com esses horários e tudo mais. Então, aguardo vocês na próxima.